Vivo para a glória de Deus. É a ideia de que não tem como você viver para a glória de Deus e estar preocupado com a sua glória e a sua imagem. Não dá, tá bom? Não dá para viver ao mesmo tempo, querendo preservar a sua glória e querer a glória de Deus. Porque o chamado evangelho é um chamado exatamente para carregar a nossa cruz. Então nós vamos estar aprendendo a respeito do apóstolo Paulo, mostrando-nos a importância de por que, como igreja, nós temos um alvo como denominação batista. Em todas as igrejas brasileiras, batistas do Brasil, queremos alcançar 15 milhões para sustentar os missionários. Que não é um missionário, viu, gente? Você vai ver aquele quadro lá no fundo, a quantidade de missionários que nós juntos sustentamos. Agora, por que sustentar essas pessoas? Como funciona esse negócio? Isso é bíblico? É isso que nós vamos aprender agora, tá bom? Então, a orientação de Deus em relação a isso. Corrigindo, de repente você pode ter pensado, quando a irmã Rosa disse que o alvo era 15 milhões e o nosso era 5, não é que seja 5 milhões o nosso não, tá bom? A menos que você queira dar um dízimo, você andou jogando na loteria, talvez você queira dar um negócio desse, né? Mas é 5 mil reais, tá, gente? Não é 5 milhões, é 5 mil reais, é o nosso pequeno alvo. Para nós é muito, é um alvo de fé para nós. E por isso é um desafio onde eu e você vamos estar juntos nesse desafio. Agora, vamos entender o porquê abraçar esse desafio. Qual a orientação bíblica neste sentido? Versículo 1 ao 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar um primeiro princípio. Por que ele deve receber, ter o suporte financeiro por parte da igreja? Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Havia pessoas que acusavam o apóstolo Paulo de não ser um apóstolo. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Né? Temos direito de receber sustento sem trabalhar. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra algumas questões que estavam por trás disto. O apóstolo Paulo estava sendo acusado por algumas pessoas naquela igreja que não aceitavam a sua liderança, na igreja de Coríntios, de que ele não era um apóstolo, porque ele não fazia parte daqueles 12. Né? Há duas marcas que marcam, aliás, são duas coisas que mostram a ideia de um apóstolo na Bíblia. Né? A Bíblia mostra primeiro, para ser um apóstolo, era necessário ter visto o Senhor Jesus. Por isso que quando é eleito o substituto de Judas, ali em Atos, vai dizer que tem que ser alguém que tenha estado no meio deles, estivesse convivido com Jesus e vivido todo o ministério de Jesus. Assim é lançado as sortes e assim escolhem o substituto de Judas. Então, a primeira característica para ser um apóstolo dentro do Novo Testamento é ter visto o Senhor Jesus em carne. O apóstolo Paulo, ele era acusado de dizer assim, quem é ele se não conheceu Jesus? Só que o apóstolo Paulo teve uma experiência que é relatado 3 vezes em Atos. Primeiro aparece em Atos capítulo 9, que o apóstolo Paulo teve uma experiência com Jesus, ao ponto dele enxergar e ouvir uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele ficou cego diante desta revelação. E ali houve uma
transformação. Esta experiência foi real. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo, porventura não viu o Senhor Jesus? A resposta é sim, ele viu. E a segunda marca de ser apóstolo é que ele deveria ter realizado, testemunhado do amor de Cristo com sinais miraculosos, sabe? Deveria ter realizado obras, precisava de credenciais, né? Ou seja, ter realizado milagres e que esta mensagem tenha sido confirmada por meio da transformação. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo? Eu posso não ser para outras igrejas que não me conhecem e eu não estive com eles. Eles poderiam questionar, mas vocês são os meus frutos. E ele vai dizer lá no início, no capítulo 2 e 3, quando apresentei o evangelho para vocês, não foram como os filósofos, cheios de palavras e de discursos, mas foi com a manifestação do poder de Deus. Foi com o meio do poder. Vocês viram os milagres, vocês viram a testemunho, vocês são os meus frutos, vocês são os meus filhos. Vocês são o resultado do ministério. É como o apóstolo Paulo estivesse dizendo, sabe, vocês na verdade me devem a vida, porque por causa de dores e perseguições, de tudo que eu vivi para pregar o evangelho para vocês. E no meio de vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo? Por isso que ele está fazendo uma defesa, ele faz tudo em termos de pergunta. É como se estivesse no meio de um tribunal e ele está sendo acusado, fazendo perguntas retóricas, mas ao mesmo tempo, através dessas perguntas, ele está respondendo a isto. Portanto, o apóstolo Paulo diz assim, eu devo receber o sustento e tenho o direito de receber sustento por parte de vocês, primeiro, por ser um apóstolo. A palavra apóstolo, na verdade, literalmente significa apos, vem de uma preposição grega que significa de dentro para fora. E tolos, que é a ideia de pregação, anuncia, a ideia de alguém que é chamado de dentro para fora para pregar o evangelho. É por isso que também a palavra apóstolo aparece também em Efésios capítulo 4 como parte daqueles dons que equipa, né? Ele diz assim, a um Deus chamou de apóstolos, a outro de pastores, mestres, né? E aí ele vai de evangelistas, aqueles dons de equipar a igreja. E ele vai dizer que uns receberam também o dom de apostolado. Por que também é um dom? A ideia de o dom de apostolado é a ideia exatamente de missionários. Por quê? Missionários. Porque são pessoas que são chamadas do lugar onde elas estão para ir fora do lugar onde elas estão. Hoje, na nossa modernidade evangélica, apóstolo virou título. Não tem nada a ver com título, biblicamente, viu, gente? Isso é uma questão dos homens colocaram aí. Né? Agora existem apóstolos, agora existem pastores, e saibam, já tem até pai apóstolo, porque não estava bom apóstolo, precisava de algum que tivesse mais. Então agora é pai apóstolo, daqui a pouco vai ter papa, né? No meio dos evangélicos. A ideia é de posição. Não tem a ver com hierarquia, tem a ver com chamado. Quem são os apóstolos hoje? Apóstolo nada mais é do que missionários. Aqueles que são chamados do seu lugar. Vocês ouviram o casal ali, nossos irmãos idosos? O que eles estão dizendo? Lá na África. Eles foram chamados para vir no Brasil. Mas por que no Brasil? Se o Brasil exporta missionários. Mas isso não quer dizer que a gente não precise de ouvir. Porque há tantos africanos e eles saíram do seu lugar. Em outras palavras, no meio da igreja onde eles estavam, eles foram chamados para anunciar fora de onde eles estão. E isso é um chamado. O apóstolo Paulo está dizendo, eu devo ter o direito de ser sustentado, primeiro, porque tenho um chamado. E quem é que reconhece o chamado de um apóstolo? A igreja precisa reconhecer. Por isso nós como igreja dizemos, pastor, eu quero ser um pastor, eu sou chamado para missionário.
Nenhuma igreja vai dizer, então tá bom, você diz que é chamado, nós vamos enviar. Não, a pessoa precisa mostrar frutos desse chamado. Né? Não tem como uma pessoa dizer assim, eu fui chamado para evangelizar, então legal, você já evangelizou quem? Ninguém. Como assim? Como assim? É chamado para ser missionário, mas nunca evangelizou ninguém? Por exemplo, quando a minha igreja decidiu me enviar para estudar no Brasil, eu já dava testemunhos disso há muito tempo. Meu primeiro ministério foi no presídio de mulheres. Poucos talvez sabem disso, mas eu trabalhei 1 ano e meio no presídio de mulheres na Bolívia, evangelizando as presas lá, sabe? Eu evangelizei um ano e meio. Na primeira vez que eu preguei foi assim, fui fazer uma visita, aí quando a gente chegou lá, eu e mais 2 adolescentes tinham 16 anos, na verdade, chegaram os crentes, falavam assim, chegaram os crentes lá, aí de repente, quando a gente souberam que os crentes estavam no presídio, né, e nós só estávamos visitando para ver como que era, porque a gente leu aquele versículo que estive preso e não me visitaste, nós ficamos incomodados com aquilo, nós fomos lá no presídio. No meio do presídio, quando a gente foi ver, gente, as mulheradas lá, que já tinha várias crentes, ficaram tão felizes que nós tínhamos ido para pregar o evangelho, que elas reuniram ali, ficaram numa roda de umas 20 pessoas, e aí eles disseram assim, tá bom, vocês vieram falar de Jesus, nós estamos aqui, pode falar. Aí ficou aquela coisa de adolescente, né? E agora, Jesus? Aí ficou, fala você, não fala você, não fala você, não fala você, não fala você, fala você. Aí terminou, sobrou, aí eu falei assim, tá bom, eu vou falar. Né? Eu lembro que preguei a primeira vez, Jesus amado, né? Só a graça. Né? Mas foi a primeira vez que eu preguei, eu falei assim, nossa, gostei desse negócio. E aí nós começamos, todo sábado a gente ia lá para falar de Jesus, aquelas mulheres, durante 1 ano e meio. Depois iniciei uma congregação, a igreja tinha comprado um terreno, tipo da Jardim São José, ninguém ia lá, aí eu disse assim, eu vou lá, sozinho, 2 horas da tarde, um solzão, meu Deus do céu. Pegava um ônibus de 2 horas para evangelizar lá, chamava de poeirinha aquele ônibus, porque tinha uma poeira. Aí eu lembro que a primeira pregação, não é verdade, uma poeira, chegava loiro em casa. Né? A primeira pessoa que eu preguei, eu lembro que com 17 anos, preguei para 2 crianças e um bêbado, como se fosse um auditório de 1000 pessoas. Você precisava ver. Nossa, um fogo, e eu pregava ali, era um bêbado e 2 mulheres ali, embaixo de uma árvore, até hoje. Aquelas experiências, gente, você não tem noção, mas aquilo para mim foi a melhor pregação da minha vida. Né? Falo, pregação não, testemunho, né? Que a gente conta testemunho, conta o que Jesus fez, e aquela coisa toda, foi muito bacana. Após isso, quando eu disse para a igreja, eu tenho um chamado, Deus está me chamando para um lugar, a igreja diz assim, a gente vê isso. A gente reconhece isso. Então é importante que a igreja reconheça isso. Quando o Espírito Santo diz para Paulo e Barnabé, separai-me Paulo e Barnabé para a obra, a igreja abençoou, reconheceu. O apóstolo Paulo já estava exercendo o ministério. Aqui ele está dizendo claramente, eu devo ser sustentado primeiro, porque há um direito, vocês sabem que eu sou chamado, eu vi Jesus, eu tenho frutos a respeito desta obra missionária. Portanto, é importante que a gente enxergue também isto. Né? Também os apóstolos tinham outros direitos, tinham direito de casar-se e levar consigo uma esposa, coisa que o apóstolo Paulo abriu mão disso, não era casado. Em outras palavras, preste atenção, não é só o pastor que precisa ser sustentado, não é só o missionário, é a família dele. Isso era uma prática, era a família dele. Por isso que a igreja deve considerar não apenas a pessoa do pastor, mas a família do pastor, do missionário. Quem é sustentado aqui, nesse caso no vídeo, que está aqui no Brasil, nós batistas brasileiros sustentamos esse casal de idosos. Idosos é uma forma de expressão de dizer por causa da idade, mas você vê que não tem nada a ver com idade não, tá bom? São muito novos aí, guerreiros ali, valentes, trabalhando na obra missionária. É o casal que é sustentado pela igreja. O direito de não ter de trabalhar secularmente enquanto estivesse trabalhando na obra do ministério. Versículo 3 ao 6 vai dizer isso. Nós, assim como fazem os outros, como é Paulo, Pedro, como são os irmãos do Senhor Jesus, será que só nós temos o direito
de ser sustentado enquanto nós trabalhamos? O apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta. Então, amados, veja bem. Nós dizemos como igreja que tudo o que nós fazemos precisa ser orientado pela palavra. Por isso que eu dizia para os irmãos que ela é uma mensagem difícil de pregar, porque seria mais confortável se alguém viesse e dissesse isso tudo para vocês. Mas pegasse positivamente é ótimo por causa disso. Caiu exatamente hoje a ideia de missões e o porquê que nós sustentamos. Sabe por quê, amados? Porque estas pessoas, por exemplo, vocês ouviram da Cracolândia. A Cracolândia é uma das poucas igrejas que eu conheço que é aberta 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque o traficante chegou para o pastor que abria a igreja assim de noite e diz assim: o senhor está tudo errado, porque eu sou traficante e eu trabalho 24 horas por dia, a boca nunca fecha. Foi isso mesmo, estou falando sério. Falou assim, a boca nunca fecha, por que a igreja está fechada? Aí o pastor levou esse projeto e dentro desse trabalhar a igreja tem 24 horas, lá no meio de onde era a Cracolândia, abriu-se uma igreja, fica aberta, abre-se, não é a ideia de pregar o evangelho, sair, não, você só vai comer aqui se você quiser aceitar Jesus, não. As pessoas entram lá, tomam café, almoçam, jantam, tomam banho, recebem, participam do culto, e através disto é realizado um trabalho de evangelização. Aquelas pessoas que aceitam a Jesus, quando elas querem, também são enviadas a centros e a casas de recuperação, porque é um projeto amplo nesse sentido. Agora, já pensou, se um pastor abraçou essa obra, como que ele vai viver 24 horas servindo? Vai viver de quê? Como vento? Vento moído e água raspada? E os filhos dele? E a esposa dele? A Bíblia está dizendo, existem lugares no Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, aqui em São Paulo, lugares em que é necessário que pessoas cheguem para trabalhar, cheguem para evangelizar. E a Bíblia diz assim, eles têm direito de serem sustentados pela igreja. E é nossa a responsabilidade de fazer isso. Por isso que nós estamos falando de 15 milhões. Não pense que é por causa daquilo que está na mídia, pastor ganha bem, imagina levantando 15 milhões, quanto deve ficar para ele? Não é isso. No meio da nossa denominação, você vai perceber que é tão sério isto, que quem decide, por exemplo, quanto eu vou ganhar, não sou eu, são vocês que estão aí sentados. Uma vez por ano, vocês decidem quanto eu vou ganhar. Então não tem a ver com o que eu vou querer, tem a ver com aquilo que vocês acham justo e necessário diante da necessidade. Assim como o pastor Paulo e todos os que trabalhamos aqui no ministério integralmente. Assim também como os missionários, é a própria junta, que é uma organização que assistem a eles do ponto de vista médico, do ponto de vista do INSS, os seus direitos, porque a Bíblia vai nos ensinar que aquele que é chamado precisa ser sustentado pela igreja. Mas o apostolado é porque ele está mostrando frutos do seu ministério. A segunda razão nós encontramos no versículo 7. Diz assim, quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Em outras palavras, o obreiro deve ser sustentado por causa de uma experiência humana, de um princípio humano. Aqui ele vai apresentar 3 metáforas, descrever o cristão como um ministro, né? O ministro ele é um agricultor, ele é um soldado e ele é um pastor. Ele está dizendo, quem vai para a guerra, quem é soldado, ele não se sustenta, ele está a serviço de uma nação.
Ele está dizendo assim, olha que coisa linda. Ele está chamando a igreja aqui, amados, de exército. Olha que coisa bonita. Ontem eu falei para a Sueli que eu chorei para caramba, né? Eu estava vendo alguns vídeos e eu vi a volta dos soldados americanos para casa, as reações dos familiares. É tão emocionante, vale a pena você assistir. Mas o que mais me impactou foi um pai que volta para casa, tem o seu filho de 3 anos de idade, e ele volta vestido de Homem-Aranha. Sabe a alegria da criança quando viu o Homem-Aranha, né? Aquela empolgação, a criança fica feliz ver o Homem-Aranha. Mas, gente, quando o pai tira aquela capuz do Homem-Aranha e vê que era o pai, que era o dad, como dizem em inglês, gente, a alegria foi indescritível. Eu digo assim, tá vendo, o pai é muito mais super-herói do que Homem-Aranha. Né? E eu me emocionei, confesso que é muito bonito você ver esse negócio. E eu gosto de pensar na igreja como um exército. Gente, existe exército só com um soldado? Não tem. Nós precisamos estar juntos para ganhar as batalhas. E ele está dizendo, o soldado é sustentado pelo país, porque ele está servindo o exército. Ele está dizendo, o agricultor, a igreja também ela é uma lavoura. Né? Ele está dizendo, aquele que planta, por que ele está plantando? Porque ele está com a esperança de colher. Todo mundo que planta espera colher. Né? E assim também o pastor, quando você cria ovelhas, você também vai se sustentar das ovelhas. Por isso que nós dizemos no meio cristão, quem deve sustentar o pastor são as ovelhas. Porque isto é um princípio da própria natureza que nos mostra a respeito disso. Então, o princípio do sustento, se você ouvir negócio, não, você está indo na igreja para dar dinheiro para o pastor, e não sei o que, não sei quanto, deixa de ser bobo. Amados, isso é um princípio bíblico e natural. Mas há outros princípios que vão proteger e vão mostrar dos exageros e das distorções que estão acontecendo nos nossos dias. Então, os missionários que estão ali atrás, nós nos juntamos numa força só, não somente neste mês, mas durante todo o ano, destinamos uma oferta para sustentar estes obreiros que estão em vários lugares. Eu falei da Cracolândia, mas eu posso falar de capelões que estão trabalhando em hospitais, sabe? Gente que está trabalhando nos presídios, pessoas que estão no meio, em favelas, no Vale de Jequitinhonhas, em Minas Gerais, no Nordeste, nos povos ribeirinhos do Amazonas, naqueles lugares assim difíceis. Vocês lembram da irmã Ruth Martins, que ela falou aqui? Ela foi sustentada durante muito tempo pela obra missionária. Graças ao trabalho dela, a minha família encontrou Jesus. Né? Assim como muitas outras vidas foram salvas por causa de Jesus. Então a Bíblia está dizendo, há uma experiência, e isto deve ser considerado pela igreja. A outra argumentação do apóstolo Paulo, versículo 8 ao versículo 12. Que é o ensino no Antigo Testamento. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se um animal
Deus se preocupa com um animal, dizendo, não amordace. Ou seja, se um animal, depois de trabalhar, tem direito de comer, quanto mais os obreiros do Senhor. Será que é com boi que Deus está preocupado, diz o apóstolo Paulo? Não é a ideia só com boi. A ideia é, o princípio estava falando a respeito de pessoas, dos seus servos, daqueles que trabalham e servem no ministério. A igreja precisa de obreiros. E nós, na medida do possível, como igreja, a igreja tem trabalhado, tem sustentado. Nós somos muito gratos ao Senhor pela nossa igreja, pelo cuidado que a nossa igreja tem tido. Nós agradecemos a Deus, mas isto é um ensino que serve para este momento, mas também para a obra missionária e para que o nosso coração fique em paz, que a Bíblia nos orienta claramente a respeito disto. Lamentavelmente, a igreja hoje, muitos têm transformado a igreja numa questão de empresa. Muitos têm colocado a igreja como um lugar de arrecadar dinheiro. Usam os princípios bíblicos para a distorção e o seu próprio benefício. Por isso, nós temos certos cuidados. Quero falar algumas coisas que é importante para que haja paz no seu coração, como prestação de contas. A igreja tem 2 pastores, eu e o pastor Paulo. Nós não assinamos cheque da igreja, por exemplo. Existem pessoas exclusivas que fazem isto, eleitas pela igreja. A igreja que escolhe. Estas pessoas que assinam o cheque e são tesoureiros, elas são examinadas por pelo menos 3, 4 ou no mínimo 2 pessoas onde as contas da igreja são vistas, nota por nota. E você vai encontrar nota, como nós vimos hoje de manhã, até de R$1,20, se você quiser saber. Só para você ter uma ideia da transparência. Tudo é absolutamente com notas. Então, eu não ganho uma porcentagem. Porém, há muitas igrejas que se abrem modernamente hoje aí, e muitas pessoas totalmente têm usado da fé, de artifícios e de situações exatamente para se enriquecer. E é isto que a mídia está trazendo, envergonhando o Evangelho por conta de uma grande distorção de um princípio. Mas o péssimo testemunho, a má administração e os grandes escândalos que nós ouvimos nos nossos dias não tiram a validade do princípio do dízimo e da responsabilidade da igreja de sustentar os seus missionários, os seus obreiros, os seus mestres, os seus pastores e aqueles que trabalham integralmente na igreja. Por quê? Por causa que a Bíblia assim nos ensina. A palavra de Deus assim nos ensina. Olha o que vai dizer, queria que você fosse um pouquinho mais para frente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 18. Primeira Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 18. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículos 17 ao 18. Todos acharam? Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Por isso nós, como Igreja Batista,
a Bíblia está nos ensinando aqui, dizendo assim, é necessário reconhecer aqueles que trabalham com honra, com dedicação. A Bíblia está falando dupla honra. É chamado de Deus, orientação bíblica, de que se honrem aqueles que ensinam. O texto está dizendo, muito mais aqueles que se dedicam para o ensino. E para o quê? O ensino dentro da doutrina. Por isso é comum as igrejas, por exemplo, você sabe que estudar é caro. Se você já foi numa livraria para comprar livros, você sabe que é caro. É necessário se preparar. Cursos de aperfeiçoamento hoje para os pastores são cursos excelentes. Nós até queremos ir de vez em quando, mas a gente não tem condições, por enquanto, de ir. Eu tenho certeza que se a nossa igreja estivesse num bom momento, nos enviaria. Mas hoje em curso de capacitação, né, pastor Paulo? São de 1.200 para cima. De 1.200 para cima. É por isso que quando a igreja convida alguém para pregar, nós damos uma oferta e reconhecemos isto. Quando nós vamos pregar, nós também recebemos oferta. Isso não é um pagamento, é uma oferta. Lamentavelmente, existem alguns pastores que estão, na verdade, cobrando, né? Esses dias eu perguntei assim, pastor, o senhor fala para casais? Eu falo há algum bom tempo. E quanto o senhor cobra? Eu falei assim, mas como assim? Não, é porque existem alguns pastores que já passaram por aqui e eles cobram uma taxa. Ah, é? Então, não sei como que funciona isso, mas eu não. A única coisa que eu posso te dizer, eu não posso gastar. Não gastando, está ótimo. Não posso ter despesas, tá bom? Então, esse é um princípio. Agora, é natural a igrejas reconhecerem isso. Há um investimento, né? Há tempo em relação a isso. E a Bíblia está dizendo que aqui, mais uma vez, a igreja, a palavra de Deus afirma aqui, e nós vamos ver isso logo depois também, numa outra pregação, que o principal ministério dos pastores é dedicar-se ao ensino, ao estudo, ao aprofundamento, porque esta é uma grande responsabilidade de ter que orientar o rebanho do Senhor. E isto exige tempo. E a palavra de Deus está dizendo, com dupla honra, reconheçam essas pessoas, valorizem estas pessoas, por isso que há essa orientação. Mas hoje a gente vê um negócio meio estranho no meio da igreja. Não sei se é verdade, porque no meio do Facebook existe muita fofoca, muita coisa que não é verdade. Mas o pessoal estava falando mal do Thales por causa que ele estava cobrando 80 mil reais por show. Né? Aí eu falei assim, então, peraí, é oferta ou é cachê? Né? E às vezes vai mais longe, né? Agora eu vou lá e faz aquela exigência que o pessoal também faz, tipo aqueles Rolling Stones, faz, eu quero 50 toalhas brancas, eu quero não sei o que, não sei quanto. Virou um negócio, virou negócio. Aquilo que era adoração virou negócio. Não sei se é verdade, eu só vi o pessoal assentando a malha no Thales. Não sei se é verdade. A gente não pode ficar também, porque é tanta coisa que existe nisso. Sabe? Então é muito importante que a gente enxergue que honra, reconhecimento e valorização é uma coisa. Cachê tem outra questão, outra conotação. A nossa igreja nos reconhece muito bem, graças a Deus. Já vi experiências que às vezes eu vou fazer uma visita, a pessoa quer me dar uma oferta para pagar o combustível. Eu digo assim, não, a nossa igreja já faz isso por nós. Teve uma experiência até que eu achei muito legal. A pessoa queria porque queria me pagar, eu não aceitei de jeito nenhum. Né? Aí no final do ano, esta pessoa que eu fiz um trabalho numa empresa dela, às segundas-feiras, que era na verdade a minha folga, ela diz assim, eu sei que era a sua folga e o senhor esteve aqui, e eu ia com a minha esposa, eu ganhei um bom presente no final do ano. Ganhei umas roupas bem bonitas, sabe, bem chique. A pessoa me reconheceu dessa forma. Eu não vou dizer para você que eu não gostei. Gostei muito. Gostei. Não vou dizer, não precisava. Não. Mas aceitar o dinheiro do combustível, eu falei assim, não, a nossa igreja já o faz isso. Ela cuida muito bem de nós. Mas o reconhecimento é importante.
Por isso que as mulheres, quando convidam alguém sexta-feira aqui, né, irmãs, dão um presentinho. Até eu ganhei presentinho quando eu preguei aqui, gostei, viu? Né? Então, o reconhecimento é bíblico. A Bíblia nos ensina a respeito disso. Reconhecer, honrar aqueles que estão ensinando. Por isto, a igreja, a nossa liderança diz para vocês, é dia do pastor, dê um presente para ele. É aniversário, dê um presente para ele. Ah, mas não, mas já recebe salário. Não, amados, é uma forma também de você honrar. É uma forma de nós, como igreja, reconhecermos. Eu sempre digo para você, dá um pudim para mim que eu me sinto honrado também. Não se preocupe não, tá bom? O pastor Paulinho gosta de um frango assado, você precisa saber, ele come sozinho o frango. Nós dois comemos 2 uma vez. Né? Aí você traz essas coisas. Convida a gente para almoçar na sua casa, né? A gente conversa, bate papo. A gente não pode perder essas coisas, não. Por que eu estou falando que é difícil ficar falando essas coisas? Eu diria isso para qualquer igreja, viu, amados? Porque é bíblico. A Bíblia está dizendo, é necessário honrar aqueles que ensinam. Mas não é só o pastor, não, porque não é só o pastor que prega. Tem uma Valdomiro, tem uma o Nelson, tem uma Luiz, tem o Léo com os adolescentes, tem o Edinho, tem a Amanda, tem o irmão Carlos, tem a Pâmera, os professores de EBD dos seus filhos, os líderes do ministério. Você já agradeceu essa galera toda por ensinar os seus filhos? Já agradeceu? Já trouxe um presentinho no dia dos professores? Eu gostaria que essa igreja, no próximo dia dos professores, trouxesse pelo menos uma lembrancinha para esses professores, a começar por mim, né? Porque isso é verdade. Eu falei assim, Jesus amado, eu estou falando isso e eu não trouxe nenhum presentinho. Pelo menos uma mensagem eu deixei, viu? Mas é verdade. Essas pessoas estão ensinando, e a Bíblia está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Honre essas pessoas que ensinam. Honre. Por quê? O texto vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Partilhe das coisas boas com aquele que o instrui. Este princípio, amados, é uma das coisas que protege, valoriza. Então não deixe de perceber aqueles que estão ensinando você. E eu não estou falando como pastor, mas esse é o ensino bíblico que a igreja precisa. Por que nós honramos isto? Por que quando os missionários vêm, eles são renovados? Você sabia que os missionários, quando vêm, eles contam as experiências de uma vida tão sofrida, mas ao mesmo tempo nós os honramos, os reconhecemos. Isto renova o coração. A Rosa já foi seminarista também, né, Rosa? Lembra quando a gente ia numa igreja? Eu lembro quando eu ia na igreja ganhar aquelas irmãzinhas, às vezes falavam assim, seminarista Fernando. Ô, seminarista Fernando, fiz uma, porque a gente tinha, às vezes lá a gente comia miojo mesmo, todo dia. A Sueli não consegue comer miojo até hoje, de tanto que ela comeu miojo no seminário. Verdade, tanto que ela comeu miojo, eu não consegue nem suportar miojo. Mas às vezes a gente ia numa igreja, aquelas senhorinhas que adotavam seminaristas, preparavam assim um frango inteiro cozido, congelado, levavam para a gente. Rapaz, precisava ver como aquilo era bom demais, né? Aquilo ali fazia um bem na gente, falava assim, Deus olhou para mim, aleluia. Verdade, era um negócio de revelação espiritual extraordinária. Que vocês não foram seminaristas, mas é complicado, é difícil. E essas coisas fazem com que a força que nós temos, sabe, ao pregar, ao buscar, nada é mais triste, amados, do que ver os missionários, de repente, dizendo, as igrejas têm desistido de nós, as igrejas têm orado, têm esquecido de orar por nós, os professores da escola bíblica dominical não serem reconhecidos, aqueles que ensinam, e a palavra está dizendo, eles são dignos de dupla honra. O obreiro é digno do seu salário. A prática do Antigo Testamento também mostra isso. Versículo 13, já estou terminando. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Por quê? Porque não era todo o sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento que era sacrificado a Deus. Existiam as partes específicas que deveriam ser dadas ao sacerdote. Os sacerdotes,
eles se alimentavam daquilo que era também oferecido ao sacrifício diante do altar. Por isso que nós dizemos, pastor, o que vocês fazem com o dízimo? O dízimo, amados, é destinado a vários lugares. Parte vai para a obra missionária. A igreja sustenta hoje, são, pastor Paulo, 5 a tempo integral, é isso mesmo? 4 pessoas a tempo integral são sustentadas, né? Esse é um grande desafio para nós. Também temos as diversas despesas de tudo que você vê aqui. Luz, água, telefone, todas aquelas coisas que nós temos, os grandes desafios. Nós estamos investindo num terreno, nós compramos ali uma área, hoje uma área que está super valorizada. Temos o desejo de renovar a nossa cozinha aqui, gente, a nossa cozinha está para cair, só Jesus. Ela era para ser provisória, mas ela é provisória há quase 20 anos. Verdade, não estou brincando não, ela é provisória há 20 anos, então está quase caindo. Aí a gente fala assim, vamos ter que arrumar, fazer o nosso prédio. A cadeira que você está tentada, pessoas pagaram por isso. Essa construção toda, tudo saiu do esforço, da dedicação de nós que estamos trabalhando aqui neste lugar. De nós. Por isso que eu digo assim, amados, eu tenho alegria, e eu não falo isso, queridos, como orgulho, mas eu falo isso como autoridade mesmo, de dizer que eu tenho muita paz. São 15, vai para 15 anos nesta igreja, glória a Deus por isso. Eu e a minha esposa, nós temos investido dinheiro, recurso, tempo, vida, família, e até nossos filhos queremos gastá-los também na obra do Senhor, porque junto com a gente, estão juntamente com a gente. O Isaac também já está aí, já está querendo entrar no ministério da bateria, né? A Débora, né? A Débora, de repente, você pode não vê-la tanto por aqui, que ela trabalha, porque ela tem um ministério, também exerce lá, cuidando de saúde, não é só que eclesiástico ali, trabalha na escola, agora está aqui também na igreja. Mas eu digo assim, Débora, quando cuida do pastor Paulo, sabe? Ele está bem cuidado, você está vendo ele, né? Como está bem cuidadinho, né? Então, está servindo vocês, né? Está servindo vocês. Hoje, o pastor Paulo chegou essa semana e disse assim, pastor, eu quero agradecer a Deus, me ajuda a agradecer pelas esposas que nós temos. Eu falo assim, vamos mesmo, vamos louvar aqui, vamos agradecer, e o José também, eu também quero, então entra, não, né? Porque glória a Deus, porque cuidam da gente, protegem, são as mulheres que estão conosco, né? Uma vez eu vi a minha esposa dizer para mim, eu já pequei, viu, gente? Pequei. Uma vez, quando eu fiz 7 anos de casado, ela disse assim para você, tem outra? Eu falei assim, tem outra? Você comeu o que, mulher? Eu falei assim, você tem outra? Você tem a igreja. Porque a igreja é mais importante do que você. Do que eu, aliás. Eu falei assim, Jesus, isso não é de Deus, não. Não é, não. Está lá em Coríntios, capítulo 7. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar dela primeiro, antes da obra do Senhor. E aí nós mudamos. Eu lembro que foi uma segunda conversão que eu tive. Foi muito bom. Hoje a minha esposa, graças a Deus, né, ama em você, às vezes que eu tenho que levar ela embora, que ela fecha essa porta ali. Vamos embora, pelo amor de Deus, ir para casa. Né? É o trabalho de Deus e a gente gasta a nossa vida. E a igreja tem que cuidar da gente. Tem que cuidar. Vocês não podem deixar que nada nos falte. Mas não vão perguntar para mim, porque eu não vou falar, não. Não vou falar mesmo, nem o pastor Paulo. Não é natural nosso isso. Vocês têm que cuidar dos nossos filhos. Vocês têm que olhar pela nossa vida. Não só do ponto de vista financeiro. Nós estamos sozinhos. Nós não temos famílias, assim como muitos dos que estão aqui. A palavra de Deus diz que isto traz saúde no meio da igreja. E eu não estou falando isso porque eu não esteja sendo cuidado, viu, irmãos? Não tem nada a ver com isso, não. Tá bom? Estou muito bem, graças a Deus, estamos em paz. Eu estou dizendo isto porque ensino da palavra de Deus que nós não podemos esquecermos. Então, quando alguém diz assim, está sustentando o pastor, deixa de ser bom, você dá no dízimo do pastor. Você fala assim, se é nesse sentido que você está pensando na mídia, não é. Mas no sentido que a palavra de Deus nos ensina, é. A sua oferta
O dinheiro fica para a administração da igreja, a igreja administra. Mas a atitude, a fidelidade, a oferta, a forma como você contribui, isso vem da parte do Senhor. E é Ele que vai abençoar você. É Ele que abençoa. A forma como nós administramos, amados, nós vamos dar conta ao Senhor. E Deus vai nos cobrar disso com muito rigor. Por isso, você pode trazer e entender que é de Deus a sua contribuição missionária. Em último lugar, e a argumentação mais forte diz assim, versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, esse Senhor é o Senhor Jesus, que vivam do Evangelho. Provavelmente, o apóstolo Paulo está citando Lucas 10, versículo 7, que diz: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. O Senhor Jesus endossa essa argumentação de que o obreiro é digno do seu salário. Os missionários são dignos do seu salário. Eu disse para os irmãos que no início esta mensagem seria muito incômoda de pregar, porque falar de dinheiro hoje, nos nossos dias, mas um pastor está sendo tão inconveniente, tão incômodo, por conta de tudo que vocês têm ouvido na mídia. Até na revista Forbes os pastores estão aparecendo, que é uma revista dos mais ricos, né? E de repente você pode dizer isto, olha, por isso nós dizemos, amados, a distorção de um princípio, aquilo que muitos estão fazendo com a igreja do Senhor, não tira a autoridade e a recomendação do que a palavra de Deus nos ensina. Eu falo com muita paz e tranquilidade. Aqueles obreiros ali, eles não estão por causa do salário, irmãos, porque não pense que eles estão ganhando coisas assim, nossa, que salário enorme. Não. A maioria desses missionários fazem como muitos pastores, recebem o seu salário, como a irmã Ruth Martins disse, e do nosso próprio salário, muitas vezes ajudamos aqueles que estão necessitados. Dividimos. Isto é um chamado de Deus. Tá bom? Para os irmãos entenderem isso. Se alguém lhes falar, tudo que nós temos dedicado à obra do Senhor. E ainda os nossos grandes sonhos serão alcançados materialmente. Porque a obra do Senhor, como o apóstolo Paulo diz assim, nós abrimos mão desse direito por amor a vocês. Por amor a vocês. E eu posso dizer como seu pastor, tenho toda a paz no meu coração de poder ter sido exemplo na vida dos irmãos. Abri muitas vezes mãos de muitos direitos que eu tinha por amor a vocês, para que esta obra pudesse acontecer. E eu posso lhes dizer com toda tranquilidade, fiquem em paz no seu coração, porque levamos muito a sério a obra de Deus e a contribuição. Glória a Deus por causa disso. Por isso, arregacemos as mãos, trabalhemos para o Senhor. Aceite os desafios de dizer, usa Deus a minha vida para colaborar com a tua obra, que está em vários lugares aqui no Brasil, porque eu vivo para a glória de Deus. Amém?